Carta de São Tiago, capítulo de número 5. Apenas o verso de número 11. Tiago, capítulo 5, verso de número 11. Passamos a leitura do nosso texto. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Irmãos, hoje nós presenciamos, dentro da nossa sociedade, de uma maneira geral, um clima de desesperança. Se olharmos para a economia mundial, nós não temos muita esperança, não vemos muita luz no fim do túnel. Se olharmos para a violência, também não temos muita esperança, porque a cada dia, a cada notícia, ela salta aos nossos olhos toda essa violência presente na nossa sociedade. Se a gente for para o lado político, nem se fala. Então hoje a nossa sociedade, ela produz, é uma fábrica em larga escala de desesperança. Há uma grande legião de pessoas que perderam a sua esperança. As famílias passam crises, isso se reflete nas escolas, se reflete em toda a sociedade. Ao conversarmos com as pessoas, ao sermos abordados, geralmente nas conversas, sejam entre roda de amigos, familiares, muitas vezes na mesa do almoço, do jantar, sempre surge a questão da desesperança. Como as pessoas estão desesperançosas diante da situação que nós vivenciamos. O nosso texto, Tiago, ele vai falar a respeito, de Jó. Alguém que passou por uma profunda crise. Alguém que experimentou na pele, experimentou na sua família, todas as tragédias que um ser humano pode passar. Ele sentiu a dor da perda de bens materiais, perda de seus filhos, perda da sua saúde. E hoje nós vemos da mesma forma. Se ao irmos num hospital, nós vamos ver a legião de pessoas que buscam tratamentos para muitas vezes doenças crônicas, doenças incuráveis. E muitas vezes as pessoas se entregam porque perdem a sua esperança. As pessoas na nossa sociedade, muitas vezes deixaram de viver, apenas estão sobrevivendo quando olham as adversidades. Mas existe uma palavra que ela, embora não esteja explícita em todo o Velho Testamento ou o Novo Testamento, mas é um convite de Deus, assim como ele fez ao seu povo no passado, ele faz ao seu povo também no presente, que é o convite à perseverança. É perseverar diante de tantas adversidades. Nós não podemos pintar, um mundo colorido, como se não houvesse sofrimento, como se não tivesse angústia, como se não tivesse problemas, lutas, batalhas. Está aí a medicina, falando a respeito das doenças do nosso século.
a ansiedade, a depressão, as fobias, né? O medo, que tem trazido, né, um grande mal à saúde psíquica e mental da nossa população, né? A indústria farmacêutica que trabalha com esses medicamentos tem ficado bilionário diante de tanto consumo de antidepressivos e outros medicamentos. Conversamos com as pessoas, é raro você encontrar uma pessoa que não faz uso de um medicamento, principalmente na área psíquica. Isso mostra claramente que a nossa sociedade é uma sociedade doente, que vivemos essa sociedade. E o que nos mostra claramente isso, como resultado, é uma sociedade sem esperança. Quando falamos em perseverança, ser perseverante, na verdade nós podemos estar definindo como esperar contra toda a esperança. Esse é o perseverante, né? Embora haja caos, embora haja situações adversas, difíceis, ele não desiste. Ele persevera. Ele espera contra todas as possibilidades. Mesmo que tudo seja contra. Mesmo que a contabilidade, a conta não fecha, mas ele não se entrega, ele não se dobra diante dos problemas, diante das dificuldades que se levantam na nossa sociedade hoje. Uma das marcas do cristão é ser perseverante diante de todas as adversidades da vida, diante de todos os sobressaltos, diante de tudo aquilo que vem para tirar a paz, tirar o sossego da vida das pessoas. Tenho certeza que os irmãos passam por essas experiências, né, diariamente. E não importa a posição social, se a pessoa tem dinheiro, se a pessoa não tem dinheiro, né? A desesperança, ela não é monopólio de quem não tem dinheiro, mas a desesperança está implantada em todas as camadas sociais da nossa sociedade. Isso é fácil a gente notar quando a gente conversa, quando a gente vê as notícias presentes. Será que seria prudente, imagine comigo aqui, seria prudente da nossa parte pedir um culto de ação de graças por uma bênção que nós ainda não alcançamos? Geralmente é o contrário, né? Nós pedimos um culto de ação de graça por uma bênção alcançada, por algo que nós conseguimos. Eu, pelo menos, nunca fui, ou fui convidado, ou participei de um culto de ação de graça, onde as bênçãos não haviam sido ainda derramadas. Creio que os irmãos também não participaram e não viram. Seria como se Jó, no momento da sua provação, ali, naquela penumbra, naquela escuridão, naquela dor, no sofrimento, né? Porque o sofrimento de você perder tudo, o sofrimento de você perder filhos, acho que não existe dor maior, né, do que perder um filho. E ele perde todos os seus filhos, né? Porque é natural que os filhos enterrem os pais, não que os pais enterrem os seus filhos, né? E ele ali sofrendo, né? E aí também o seu corpo é tomado por doença, por chagas, e ele começa a se deteriorar fisicamente, a ponto dele ficar num lugar isolado, contemplando o nada, né, no meio. Né, Jó é uma figura que provavelmente ele era um árabe, né, pelo nome dele, pelo lugar. Então ele morava, né, aí numa região praticamente de deserto. E ele contemplando o nada, porque o deserto é nada, não tem nada ali. Olhando a sua vida, olhando aquilo que ele foi, a família que ele tinha, né, os seus bens, a sua saúde, e de repente ele perde tudo. Não seria natural que Jó cultuasse a Deus ali.
Muito pelo contrário, né? Ele não poderia dar ação de graças, porque aquilo que estava acontecendo na vida dele não era motivo de gratidão. Não era motivo de gratidão. Embora Deus estivesse nos bastidores da história dele, né? Deus não estava ali, explicitamente ali naquela história, mas Deus estava nos bastidores. Deus estava por trás de toda aquela história. Deus tinha algo para mostrar para Jó. E se trazemos Jó para a nossa realidade, muitas vezes nós nos encontramos assim. Muitas vezes nós olhamos para a nossa sociedade e não há esperança, não há saída, não há solução, não há mágica. Hoje no nosso país, né, prosperam muitas teologias, muitas igrejas pregando prosperidade, como se Deus não fosse Deus, mas fosse o gênio da lâmpada de Aladim. E você chega e fala: quais são os seus 3 pedidos? O que você precisa? Muitos estão buscando igrejas porque acham que vão encontrar riqueza, que vão ficar ricos. E uma das coisas mais tristes no meio evangélico hoje é esse pensamento, que você pode fazer negócio com Deus, que a igreja é um grande supermercado, que você pega o seu carrinho e vai catando as bênçãos que você quer. E aí surgem, né, palavras, né? Porque eu determino, porque eu tomo posse, porque eu tenho direito, eu sou filho do rei, eu sou filha do rei. Mas no mundo nós temos aflições, nós temos problema. Não existe uma pessoa aqui dentro hoje que não passa por um problema, que não tem uma dificuldade, seja em que área for. Todos nós passamos. Isso faz parte do ser humano, isso faz parte da vida. Nós sofremos por tantos motivos, por tantas coisas, por tantas desesperanças, por tantas frustrações, por tantos sonhos que não aconteceram, pelas lutas, pelas orações que não foram respondidas, por caminhos que nós achávamos que nós iríamos alcançar os nossos objetivos, mas nós não conseguimos alcançar. Quantos objetivos nós deixamos de conquistar? Quantos sonhos ficaram para trás? E o que restou, o que nasceu, o que brotou, foi a frustração de não termos conseguido aquilo que nós queríamos. E isso é implantado no nosso coração e nasce como a desesperança. Nós somos hoje frutos dessa desesperança. A nossa sociedade hoje é fruto da desesperança. Se a gente conversarmos, se conversarmos com as pessoas, a gente vai ver, tem muito mais gente pessimista do que pessoas otimistas. Sempre vai mais para o lado negativo da vida. E ali então Jó, naquele momento de provação, quando ele não cultua a Deus, mas ele olha para suas chagas, ele olha para a sua situação, ele tem ali os seus amigos, eles têm as pessoas e cada um dá, né, um prognóstico da vida dele. Olha, você está assim porque você fez isso. Olha, você está assim porque aconteceu isso. Essa foi suas atitudes. E quando as coisas ruins acontecem conosco, as pessoas põem culpa em nós mesmos. Nós somos os culpados disso tudo. E é isso que os amigos fizeram com ele, culparam Jó por aquela situação. E ele sofria ali, a ponto da sua mulher dizer assim para ele, ver aquele desespero, aquela dor, aquela angústia. Olha, é hora de eliminar todo esse sofrimento e angústia. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Amaldiçoa o teu Deus e morre, né? Porque a morte, né, ela acaba todo o sofrimento. A morte acaba todo o sofrimento. Nós vemos quantas pessoas sofrem. Mas esse não era o projeto de Deus ali, né? E ele diz assim: receberíamos o bem e não receberíamos o mal? Se nós recebemos o bem, nós também recebemos o mal. Como crentes,
frequentadores de igreja, cristãos, também passamos por necessidades, também passamos por problemas. Quem daqui que não sente uma dor? Quem aqui não passa por uma enfermidade? Quem aqui que não passa com problema na família? E tantos outros problemas, porque isso é inerente ao ser humano, faz parte da história da nossa vida. Davi, ele dizia algumas coisas interessantes, né? Ele dizia continuamente num salmo, e as pessoas o questionavam. Quando via Davi sofrendo, as pessoas diziam: onde está o seu Deus? Aonde está o seu Deus? E essa pergunta muitas vezes também é dirigida a nós. Quando passamos por tantas provações, também somos questionados: aonde está o teu Deus? Aonde que Deus está na história da sua vida? No Salmo 13, Davi começa a manifestar, né, o seu descontentamento com 3 perguntas que aparecem no Salmo 13. Davi faz a primeira pergunta, ele faz assim: até quando, Senhor? Até quando vai o meu sofrimento? Você já fez essa pergunta para Deus? Eu creio que em algum momento da vida você fez. Quando você está passando lá pelo vale da sombra da morte, quando parece que as coisas não têm solução, parece quando você não vê, não enxerga a luz no final do túnel, e aquilo não, quanto mais você tenta sair, você não consegue. As situações, né, vão sendo tragando, e a gente diz: até quando, Senhor? Até quando vai esse meu sofrimento? Até quando vai essa minha doença? Até quando vai essa minha crise? Até quando vai esses problemas familiares que eu tenho? Até quando, Senhor? A segunda pergunta que Davi faz no Salmo 13 é: até quando estarei lutando com a minha alma, com tristeza no meu coração a cada dia? Até quando estarei lutando? Até quando nós temos força de continuar lutando? Qual é o limite da nossa força? Até onde nós conseguimos ir para não sermos derrotados? Até onde? Qual é o meu limite? Até onde eu consigo chegar? E Davi fazia esse questionamento, né? Ele via tanta dificuldade, mas até onde eu vou aguentar? Até onde eu posso ir? Qual é o meu limite? E a terceira pergunta que ele faz é: até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? O inimigo aqui, ele está dizendo, não é a personificação de alguém que é contra ele, mas é tudo que se levanta contra nós. Muitas vezes a gente fala assim: eu não tenho inimigos. Você não pode ter, não tem inimigos, pessoas. Mas quais são os nossos inimigos? Contra quem nós lutamos? O que se levanta contra nós? O que tira a paz do nosso coração? O que está nos impedindo de ter uma alegria perene nas nossas vidas? Quais são os nossos inimigos? Quais são os nossos medos? Quais são as nossas lutas? Contra quem nós lutamos? Quais são as nossas lutas diárias? Qual é aquele pensamento que surge no meio da madrugada, que você acorda, perde o sono, e você fica remoendo aquilo ali na sua cama, no seu travesseiro? Aquele inimigo, né, que gosta de despertar de madrugada. E você vira daqui, vira de lá, você não consegue dormir, porque aquele inimigo, ele está tirando a sua paz. E ele diz: até quando, Senhor? Até quando? Né? Mas o que faz nascer, no meio de todo esse caos, de toda essa penumbra, de toda essa situação adversa, é a esperança. A esperança, ela nasce da perseverança. Por que é que nós perseveramos? Porque nós acreditamos que Deus tem algo bom para as nossas vidas. Porque o final é um final de vitória.
O final é uma coisa maravilhosa de Deus para as nossas vidas. Então a perseverança, ela vai produzir a nossa esperança. E a esperança, ela não é uma bênção simples. Ela é até meio complexa, né? Ela é composta de um único elemento: a certeza que no momento certo, no momento exato, Deus vai agir nas nossas vidas. O nosso relógio não é o relógio de Deus. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Deus, ele tem um propósito para tudo que acontece nas nossas vidas. Tudo que acontece tem um propósito. Nada acontece na nossa vida que não tenha um propósito de Deus. E no momento certo, no momento oportuno, no momento de Deus, as coisas vão acontecer. Mas para que a gente saboreie essa vitória, é necessário que a gente persevere. Lembra? Apocalipse? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. É a perseverança. Nós só vamos encontrar a vitória se nós perseverarmos. A esperança que nós temos que Deus vai agir nas nossas vidas. Então eu não sei quais são os seus inimigos, quais são suas batalhas, quais são suas fobias, quais são as suas adversidades. Uma coisa eu sei, todos nós temos, em uma área ou outra, ninguém escapa disso. Mas o que nos move é a esperança, é a certeza que Deus tem algo de bom para as nossas vidas. E no momento certo, no momento exato, no momento de Deus, Deus vai agir. Assim como ele fez na vida de Jó, né? Talvez nós estejamos como Jó hoje, chorando, lamentando as nossas perdas. Lamentamos o tempo que passou, as coisas que deixamos de fazer, né? Isso hoje, né? A psicologia fala muito disso, né? As crises da idade, né? Quando vai chegando um tempo das nossas vidas que a gente quase não produz mais. E a gente vai sofrendo por coisas que nós deixamos de fazer. E não fizemos. E o trem passou, foi embora, não volta mais. E nós ficamos remoendo aquelas coisas. E aí nós perdemos a esperança. Nós deixamos, né, essa esperança de lado, porque nós não fomos perseverantes. Crises não tem como a gente tirar da nossa vida. Aqueles pregadores, aquelas teologias que falam que você vindo para a igreja, todos os seus problemas vão estar resolvidos, não é verdade. Eu não conheço nenhum ser humano que não passe por problemas, que não passe por dificuldades. Todos nós passamos. Mas o problema não é passar. O problema é como passar. Porque nada nesse mundo, ele é perene. A alegria passa, a tristeza passa, a idade passa, tudo passa. Na nossa vida, tudo é dinâmico, nada é estático, nada é parado, né? Imagina você falar assim, se eu pudesse ter 30 anos do meu nascimento aí até a minha morte, ficar só com aquela idade, não seria uma bênção, né? Mas é assim? Não é assim. Isso faz parte do ser humano. Quando nós viemos a esse mundo, ele veio um pacote junto, né? E esses problemas, essas dificuldades, elas estão incluídas nesse pacote. E não tem como a gente fugir, né? Não tem como a gente fugir. O dinheiro acaba, a saúde acaba, a beleza acaba. Mas por isso nós vamos desistir? Não. Muito pelo contrário. Sabendo disso tudo, nós vamos perseverar. Sabendo que há algo melhor para as nossas vidas. O melhor ainda está por vir. O melhor não é agora. Não pense se você estiver passando um momento alegre, de conquista, estou ganhando dinheiro. Vai acabar. Uma hora vai acabar. Eu estou na empresa, eu sou um dos melhores funcionários. Um dia você vai ser mandado embora. A nossa saúde acaba,
casamentos acabam, famílias se desmoronam, tudo passa. Mas o que nos move é a nossa esperança. E para alcançarmos essa esperança, nós precisamos perseverar, mesmo diante de todas as dificuldades, mesmo diante de todas as adversidades. A bênção traz uma esperança completa e duradoura. É necessário sabermos que contar, né? Aquele hino, conta as bênçãos. Você já experimentou contar as bênçãos que você tem recebido de Deus? Às vezes, né? Nós somos assim, nós queremos bênçãos específicas, né? Tem muitos irmãos e irmãs que são os caçadores da bênção perdida. Né? Ele só quer aquela bênção, né? E ele não olha aquilo que está acontecendo na vida dele. Ele não olha as bênçãos do dia a dia. As bênçãos ocultas. Você saiu da sua casa para vir na igreja hoje. Que risco você correu? E você bateu o carro, e você ser assaltado, e você ter um mal súbito. Mas não aconteceu isso, sabe por quê? Porque você foi abençoado por Deus. O que te trouxe insegurança aqui é que você foi abençoado por Deus. Você correu risco, todos nós corremos riscos. Cada dia. Hoje você corre o risco de, num pronto-socorro, te dar uma injeção errada. Mas Deus, na sua graça e na sua misericórdia, Ele nos tem preservado. São bênçãos ocultas, mas que estão presentes. Que a gente não contabiliza, a gente não soma, porque a gente quer aquela específica. Enquanto nós não vemos aquela, Deus está nos abençoando com a imensidão de bênçãos nas nossas vidas. A esperança, ela é um desfecho de uma bênção que começa na perseverança, mesmo diante das adversidades. A perseverança, ela produz experiência, e a experiência, ela gera a esperança. Sabe por quê? Deus, guarda bem isso, Deus não faz nada pela metade. Nós fazemos, mas Deus não faz nada pela metade. Não é isso, Ruth? Deus não fez a obra? Orou? Qual era a adversidade? Qual era o prognóstico? Era terrível, mas Deus não faz nada pela metade. Deus faz uma obra completa na vida das pessoas. Tudo tem um início, tudo tem um meio e tudo tem um fim. O segredo para alcançarmos a esperança é a perseverança. Será que nós desistimos com facilidade? Nós perdemos a perseverança? Nós fazemos planos, né? Isso geralmente acontece com a gente no começo do ano, né? A gente faz tantos planos no começo do ano, mas no meio da caminhada a gente vai desistindo. Porque no primeiro obstáculo a gente desiste. Nós não perseveramos. Suas orações são perseverantes? A minha oração é perseverante? Eu estou lá, orando incansavelmente por aquele propósito. Né? Não aconteceu hoje, eu não vou desistir, eu vou continuar orando. Porque no momento certo, Deus vai responder às nossas orações. Mesmo que tudo parece que conspira contra nós. Precisamos estar aí perseverante. Felizes, bem-aventurados são aqueles que perseveram, ou seja, os que conseguem avançar, mesmo diante da adversidade. São aqueles que não olham para trás e nem para os obstáculos que aparecem diante de nós. Uma grande parcela das pessoas tem apenas a bênção do pão de cada dia. Olha para a sociedade, mas não tem a bênção de uma casa própria, não tem a bênção de ter um carro, não tem nem a bênção de ter o nome limpo na praça, mas que estão perseverando ali, esperando o milagre de Deus nas suas vidas.
Sabe quando alguém conquista uma casa? Já viu a alegria de uma pessoa que conquista uma casa? Por mais simples que ela seja, mas aquela alegria, porque ela conquistou aquilo, né? O jovem, principalmente no primeiro carro, né? Tão sonhado, né? Não vê a hora de chegar a 18 anos para tirar a carta e aí conseguir o primeiro carro. Quanto sonho! E nós olhamos para isso tudo e vemos, né, como Deus tem feito coisas maravilhosas nas nossas vidas. Mas mesmo na adversidade, perseveram e creem na bênção de Deus em suas vidas. Isto é esperança. O que move os cristãos é a esperança. O nosso combustível é a esperança. Você pode ter tudo. Se você não tiver esperança, você é um zumbi. Sabe o que é um zumbi? É um morto-vivo. O que nos move é a esperança. Pobre é aquele que perdeu a esperança. Você não precisa ter dinheiro, mas se você tiver esperança e perseverar, Deus fará a obra na sua vida. Deus fará algo maravilhoso na sua vida. Concluindo aqui, nós somos forasteiros nesse mundo. Nesse mundo nós somos peregrinos. Nós não estamos ainda na nossa pátria celestial. Nós almejamos o melhor de Deus para as nossas vidas. Por enquanto, nos é reservada uma felicidade provisória. Por quê? Porque nós teremos dias tristes, dias alegres, dias de choro e dia de risos. Isso é a dinâmica da nossa vida, né? Você imagina se a nossa vida fosse, né, aí retinha, num gráfico. Mas é assim a nossa vida? Não. Um dia você está lá embaixo, outro dia você está lá em cima, né? E assim é a nossa vida. A nossa vida não é reta, ela não é linear, mas é feita de momentos, de problemas, né? Sabe quando as coisas... Eu tenho medo quando as coisas estão muito bem. Porque olha, espera que ela vem bomba. Né? Quando as coisas estão muito bem, a gente tem que tomar cuidado. Né? Isso que eu ia falar, aquele que se julga estar em pé, cuidado para que não caia. Né? Exatamente porque assim é a nossa vida. Por isso precisamos perseverar e perseverar, porque a nossa esperança é a vida eterna. Não é a fama, não é a beleza, não é a riqueza, não são os bens materiais, porque tudo isso acaba. Você já foi a algum velório onde o finado levou a fama, levou a beleza, levou as riquezas, levou os bens materiais? Não. Do jeito que ele veio a esse mundo, ele foi embora. Tudo aquilo que ele conquistou ficou aqui. Ele não levou nada, absolutamente nada dessa vida. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, verso 2 a 4, ele diz assim: por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça, no qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Olha só a dinâmica de Paulo, falando ali aos romanos, né? Você se gloriar, você se alegrar na tribulação. É bom você se alegrar quando as coisas são boas, acontecimentos bons. Mas Paulo, ele nos ensina, né? Porque a tribulação, ela produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz a esperança. Jesus disse lá em Lucas 21:19, é perseverando que vocês obterão a vida. Hebreus 10:36 diz, vocês precisam perseverar.
de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Que possamos abrigar essa palavra no nosso coração. Eu não sei aquilo que você passa, os irmãos não sabem aquilo que eu passo, não conhecem o íntimo, porque o íntimo só Deus conhece, mas temos as nossas lutas, temos as nossas dificuldades, temos as nossas frustrações, mas a boa notícia é que se você perseverar, Deus vai te honrar e a bênção vai chegar. Aquela tão sonhada bênção, aquela tão esperada bênção vai acontecer na sua vida. Volto a dizer, Deus não faz nada pela metade. O que Deus faz, Ele é perfeito, Ele é perene, Ele é para todo o sempre. Que Deus possa nos abençoar e nos ensinar a sermos perseverantes diante de todas as adversidades. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, nos ensina, Senhor, a nos perseverarmos, Senhor. Diante, Senhor, de todas as dificuldades, Senhor, diante de todos os problemas, diante de todas as dificuldades, ó Pai. Tantos inimigos, Senhor, têm, ó Deus, se levantado contra as nossas vidas, Senhor. Inimigos, Senhor, que moram dentro de nós mesmos, ó Deus. Os nossos medos, as nossas fobias, as nossas desesperanças, ó Pai, que muitas vezes têm destruído a nossa fé, Pai. Mas em nome de Jesus, que o Senhor restaure a nossa vida, Pai. Que nessa noite possamos firmar, Senhor, um pacto novo com o Senhor, ó Pai. De perseverar, Pai. Não olhando para as dificuldades, ó Pai, mas olhando para o Senhor, que é o autor e o consumador da nossa fé, Pai. Com toda certeza, o Senhor estará fazendo algo novo nas nossas vidas, Senhor. E assim como o cântico do hino, teremos muitas bênçãos para contar, ó Deus. Bênçãos até mesmo incontáveis, ó Pai, de quanto o Senhor tem feito pelas nossas vidas, ó Pai. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.